que aparecer durante o vídeo para nós discutirmos depois. Só para avisar, a nossa gravação, a nossa aula de hoje, ela está sendo gravada, porém ela só é gravada para nosso registro, para depois a gente ver como foi a aula, como foi apresentado para vocês, para que nós podemos melhorar a nossa aula para vocês. Bem? Então, boa aula para vocês. Por gentileza, pode. Olá, bom dia. Meu nome é Isabela. Eu acho que vocês ainda não me conheceram, até porque eu não estou fazendo parte das aulas daquele momento que vocês conversam com os professores, com os alunos. Então, acho que vocês ainda não me conhecem, mas meu nome é Isabela. E é uma honra estar gravando essa videoaula para que vocês conheçam um pouquinho sobre as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Tá? Talvez você já tenha ouvido tudo junto, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tudo bem? É uma forma de abreviar todo esse assunto. Bem, eu vou abordar ele um pouquinho para vocês, mas antes vamos fazer uma breve discussão. Olha só, antes da gente continuar, eu quero que vocês tentem pensar junto comigo. O que poderia significar a gente dizer que algo é proporcional? Se for necessário, dá uma pausadinha no vídeo. Tenta pensar um pouquinho para você aí. O que pode significar que algo é proporcional? E aí, já tem alguma ideia? Pensou? Então vamos discutir aqui junto comigo? Eu formulei aqui uma respostinha para a gente poder pensar junto, tá? Mas a gente argumenta um pouquinho. Olha só, significa dizer que é uma proporção que está igual ao outro na mesma quantidade ou em equilíbrio. Então, por exemplo, a gente dizer que uma borracha está proporcional à outra, nós estamos dizendo que essa borracha está igual à outra. As duas borrachas elas estão em equilíbrio entre si. Tudo bem? Isso são coisas proporcionais. Agora, uma outra discussão é o que são grandezas. E aí, vocês conseguem me dizer algum tipo de grandeza? Porque às vezes a gente não consegue definir, tipo, grandeza é isso, grandeza é aquilo, mas e algum exemplo? Será que vocês têm para me dar? Então dá uma pausadinha no vídeo e dá uma pensadinha. Conseguiu pensar? Vocês já têm alguma noção do que pode significar grandeza? Já tem algum exemplo deles? Também fiz a mesma coisa, dei uma respostinha. Então, olha só. Grandezas é tudo aquilo que a gente possa medir ou contar. Então, se você consegue medir, por exemplo, a sua altura, é uma grandeza. Se você consegue contar com, por exemplo, feijões, pronto, é uma grandeza. Quer mais alguns exemplos? O tempo, a velocidade, o volume, massa, superfície, nós temos vários outros exemplos. É muita coisa, então por isso que eu não coloquei tudo aqui. Então, se você consegue medir ou contar, pronto, é uma grandeza. Vamos ver um exemplo de uma grandeza? Olha só que legal esse exemplo. Nós temos aqui uma charge, certo? Então ele fala assim, olha só, nós temos o garçom que ele fala assim, eis o jantar dos senhores. E pergunta, mais alguma coisa? Aí o rapazinho fala assim, sim, contas separadas. Mas aí agora eu trago uma pergunta. Por que vocês acham que ele tá pedindo uma conta separada? Vocês conseguem me dizer algum motivo? Dá uma analisada além das falas dele. Olha pro desenho. O que tem na mesa deles? E aí, por que você acha que ele tá pedindo uma conta separada? Vocês conseguem me dizer o porquê? Se for necessário, dá uma pausadinha, analisa a imagem com calma. Pronto, pensaram? Podemos discutir agora? Então, olha só, um dos motivos pelo qual ele está pedindo uma conta separada é, olha aqui o prato que ele pediu, certo? A refeição dele é isso daqui. Agora, olha o prato que o seu amigo pediu. Você acha que simplesmente enviar a conta tudo junto e eles dividirem essa conta ao meio, você acha que o pagamento vai estar justo? O que vocês acham? Vocês acham que é justo esse daqui e o outro pagarem o mesmo valor pela comida? O que vocês acham? Não chega a ser justo, né? Porque esse daqui não tá comendo quase nada. Olha o banquete que esse daqui tá comendo, né? Então, não é justo, né? Eles têm que pagar uma conta diferente uma das outras, certo? Mas agora vem uma outra pergunta. Como é que você acha que deve ser o pagamento dessas contas? Você acha que o pagamento eles devem ser de forma proporcional ao que eles estão comendo ou de uma forma inversamente proporcional ao que eles estão comendo? E aí, olha só o nomezinho das nossas matérias.
tem que ser diretamente proporcional ao que eles estão comendo ou inversamente proporcional ao que eles estão comendo? Diretamente, né? Porque olha só, se for inverso, esse rapaz vai pagar a conta dele. E ele vai pagar a conta desse daqui. Bem, não é justo, né? Se ele tá comendo menos, ele tem que pagar menos. E esse aqui, se tá comendo mais, ele tem que pagar mais, né? Então vamos agora para uma descrição um pouquinho mais concreta. Mas antes, vamos falar um pouquinho da conta de luz. Você fala, mas professora, você estava falando até agora de grandezas e agora do nada você vai jogar uma conta de luz pra gente. Tem mais duas palavras aí, bandeira tarifária, e perguntando como é que funciona. Eu não faço ideia, eu não pago conta de luz. E realmente, então vamos com calma que eu vou explicar para vocês. Por que eu trouxe a conta de luz? Porque a conta de luz, de certa forma, é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Quem nunca ouviu alguém falar do, eu tenho que pagar minha conta de luz. Minha conta de luz veio cara. Nossa, esse mês o valor da conta de luz está caro. Acho que todo mundo já ouviu essa frase, pelo menos de alguém, né? Então, olha só. A nossa conta de luz, ela funciona de acordo com bandeiras tarifárias. Mas o que são essas bandeiras tarifárias? As bandeiras tarifárias, elas funcionam mais ou menos como um supermercado. Aí você fala, professor, você tá louca, dando nó na minha cabeça. Você fala de grandeza, você fala de comida, aí você fala de conta de luz e agora supermercado? Você tá misturando tudo. Calma, vou explicar. As bandeiras tarifárias, elas funcionam como um supermercado. Porque, por exemplo, vocês já devem ter ido alguma vez ao supermercado com a mãe, com o pai, com o tio, com o irmão, alguém mais velho que vocês, ou às vezes até sozinhos, né? O pai pede pra você buscar alguma coisa. Olha só, o que acontece quando o tomate está barato? Você quer me dizer mais ou menos o que acontece quando o tomate lá está barato? E quando o tomate está caro, o que vai acontecer? Quando o tomate está barato, o que você faz? Você compra um monte de tomate, não é? Porque tá barato, opa, tá barato, eu posso pegar um monte que não vai ficar caro a minha compra. Agora, se o tomate está caro, não. Se o tomate está caro, a gente vai lá, a gente pega pouquíssimo tomate quando a gente pega. Porque eu não sei você, mas às vezes minha mãe vai ao supermercado e ela fala, não, esse tomate tá muito caro, vou levar não, vou escolher uma outra coisa pra gente comer. Tomate essa semana não. Por quê? Porque o tomate tá caro. Mas por que será que isso acontece? Por que tem vez que o tomate tá barato? Por que tem vez que o tomate tá caro? É porque assim, a gente chega no supermercado, muda muito o valor deles, mas por que isso acontece? O nosso tomate ele fica barato quando lá na produção deles tem uma produção muito grande de tomate. Então, quando lá na agricultura, lá na fazenda, quando tem uma produção muito grande de tomate, o tomate chega no supermercado mais barato. Agora, quando os tomates, a produção está muito, muito, muito baixa, ou seja, tem muito pouco tomate, aí eles jogam o preço do tomate lá em cima. Para quê? Para que realmente você compre pouco. Então, quando a gente tem uma produção grande de tomate, o preço fica barato. Quando a produção de tomate está pequena, o nosso tomate ele fica caro. E a mesma coisa com a nossa energia. Quando nós temos uma produção muito grande de energia, a nossa energia fica barata. Agora, quando a gente tem uma produção muito pequena de energia, a nossa energia passa a ficar cara. E aí entram nossas bandeiras tarifárias. Olha só, nossas bandeiras tarifárias elas são classificadas em verde, amarela, bandeira vermelha patamar 1 e a vermelha patamar 2. Cada um desses aqui, eles têm uma certa tarifa, ou seja, um precinho extra ali que eles vão cobrar. Então, vamos imaginar assim, por exemplo, que no preço normal ela custa 0,5. Estou chutando alguns valores aqui. Agora aqui na bandeira verde, por exemplo, ela vai custar 0,8, aqui ela vai custar 0,9, aqui ela vai custar 1 e aqui ela vai custar 1,1. Percebe que foi aumentando aos pouquinhos? Mas aumentou e você fala, professora, mas é 0,1, não vai fazer diferença na minha conta. Mas faz, e faz muita diferença na sua conta. Por quê? Porque não é só esse 0,1 que está aumentando. É 0,1 a cada 100 quilowatts que você está gastando. Certo? Vamos montar um gráfico para a gente poder ter uma noção? Olha só, então vamos agora entrar na grandeza diretamente proporcional, é o que a gente vai falar agora. Vamos imaginar que a gente tem esse gráfico aqui. Olha só. Nós temos um gráfico aqui que mostra a conta de luz de um rapaz, o gasto dele, o consumo que ele está gastando ali, ou seja, o seu quilowatts-hora, certo? É a quantidade que ele está gastando ali de julho de 2020 até julho de 2021, certo? Então aí são 13 meses que ele está consumindo energia. Perceba que cada mês ele gasta uma quantidade, né?
vai, um mínimo aí que ele gasta 223 e máximo que ele gasta 461. Então perceba que a conta de luz, a quantidade de consumo dele muda bastante no decorrer do mês, né? E aí vocês podem me perguntar, tá, professora, mas você falou de quilowatts, você falou de tarifa, mas no momento algum você falou quanto que ele está pagando. Olha só, aqui nós temos uma tabelinha demonstrando quanto é que ele vai pagar. Então, olha só, se ele consumir 283, ele vai pagar aí no final do mês R$ 244. Se ele consumir 260, ele vai pagar 224. E nós temos aí de alguns meses. Só que se você olhar aqui no finalzinho, nós não temos o preço. E daí surge a minha pergunta. Como que nós podemos definir os valores a ser pagos nesses 4 últimos meses? E aí, vocês têm alguma ideia de como que a gente pode calcular o valor desses 4 últimos meses? Se eu falar que a bandeira tarifária deles continua a mesma, você fala, professora, você está ficando louca? Porque eu não sei quanto que custa a bandeira tarifária deles. Mas a gente consegue descobrir. Sabe como? Se a gente simplesmente pegar o valor que ele vai pagar e dividir pela quantidade de quilowatts-hora, a gente consegue descobrir a bandeira tarifária deles. Olha só, vamos fazer a continha, ó. 244 dividido por 233, tá? Usa as vírgulas, aí tudo bonitinho. Aqui a gente vai usar uma aproximação de 4 casinhas após a vírgula, tá? Então, eu recomendo que faça o cálculo, dá uma pausadinha no vídeo, faz o cálculo na mão, pode dar aquela conferidinha na calculadora, tá tudo bem, não tem problema, são númerozinhos com vírgula e vai dar quebrado mesmo, tá bom? Agora vamos fazer a correção aqui, olha só, 244 dividido por 283. Vai dar 0,8625. Vamos ver o próximo? Vai ser 224 dividido por 260. Vamos lá. Vai dar 0,8625 de novo. Perceba que deu igual, né? Vamos ver o próximo? 245,82 centavos dividido por 285. Ó, mesmo valor. O próximo, 194,93 dividido por 226. E aí, quanto vocês acham que vão dar? Vocês já sabem de cabeça quanto vai dar? Olha só, vai dar o mesmo valor. Será que agora a gente consegue descobrir o valor de todos os outros? Se você fizer o cálculo de todos os outros, você vai perceber que todos eles vão dar o mesmo valor. Esse valor que está dando aqui, percebe que é uma constante? Olha só, é igual, é igual, é igual, é igual, é igual, igual, igual. Se todos os meus valores estão dando iguais, quer dizer que ele vai ser uma constante. Então quer dizer que se eu pegar o valor pago, dividir pela quantidade de quilowatts, eu vou conseguir descobrir uma constante entre esses dois valores. Isso faz com que seja capaz que eu descubra qual vai ser o valor pago nesses 4 meses aqui que ele não me dá o valor. Professora, mas como que eu vou fazer isso? Bem, eu vou fazer o processo contrário. Se antes eu pegava o valor pago e dividia pela quantidade de quilowatts, agora eu vou pegar a quantidade de quilowatts e vou multiplicar pela minha constante dada. E aí sim, eu vou chegar no valor que ele precisa pagar. E eu vou fazer isso com todos os outros. Vou pegar a constante que nós descobrimos e vou multiplicar pela quantidade de quilowatts que ele gastou, chegando assim no valor que ele terá que pagar. Mesma coisa vamos fazer com as outras duas contas. Aí você fala, professora, mas o que é essa constante que eu descobri? Essa constante, nesse exercício, ela é a bandeira tarifária, certo? Aí você fala, tá, professor, eu aprendi a fazer a conta, mas como é que isso aplica dentro das grandezas? Vamos ver aqui no meu próximo slide. Olha só. Aqui eu reorganizei os nossos valores. Olha só. Aqui ele está em ordem crescente, ou seja, ele vai do menor valor para o maior. E aqui ele está em ordem decrescente, ele vai do maior valor para o menor. Só que nós temos duas tabelinhas, né? Nós temos aqui a quantidade que ele consumiu e nós temos aqui o valor que ele pagou. Vamos ver o que acontece com esses valorzinhos aqui, ó. Ele desde 223 para 226 aumentou. Aumentou, 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 aumentou. Perceba que os meus valores, eles só estão aumentando conforme vai passando. Então, se eles estão aumentando, a gente vai fazer uma setinha para cima. Porque nossos valores estão aumentando. Vamos ver em relação ao nosso valor pago, ó.
aumentou, aumentou, aumentou. Aqui manteve, né? Mas tudo bem. Aumentou, aumentou. Perceba que também está aumentando nossos valores? Em momento algum eles estão diminuindo. Então, se os meus valores eles só estão aumentando, nós também vamos colocar uma setinha para cima. Perceba que tanto desse lado quanto desse lado as minhas setinhas elas estão subindo. As minhas duas setinhas estão para cima porque os meus valores estão crescendo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque as minhas setinhas estão na mesma direção. Se a gente analisar agora essa nossa próxima, olha só, diminui, 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 os nossos valores estão sempre diminuindo. E nesse outro caso, a mesma coisa, ó, diminui, 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 diminui. Os nossos valores estão sempre diminuindo. Então, nossas duas setinhas, elas são para baixo. Então, se eu tenho as duas setinhas para cima ou as duas setinhas para baixo, quer dizer que eu tenho minha grandeza diretamente proporcional, porque as minhas duas setinhas estão apontadas para o mesmo lado. E aí talvez apareça uma perguntinha na cabeça de vocês. Mas, professora, todos os exercícios vão aparecer dessa forma? Não, gente, né? Eles não vão aparecer dessa forma. Quer ver? Vou dar um exemplo de como ele pode aparecer. Um pai quer dividir 14 notas de R$ 50 entre seus dois filhos, um de 3 anos e outro de 4 anos, para guardar na conta poupança em partes diretamente proporcionais às suas idades. Qual é a quantidade que cabe a cada um desses filhos? Então, só a primeira coisa que vamos definir. Se são 14 notas de R$ 50, o pai quer aí, no caso, dividir R$ 700 entre seus dois filhos, né? Aqui eu reescrevi o exercício de forma que ele ficasse um pouquinho maior pra gente, tá? Então, é a mesma coisa que tá escrito aqui. E agora vamos definir algumas coisinhas. Primeira coisa, o filho mais novo, ele vai ter ali um valorzinho proporcional a 3 vezes a sua idade. Que valor vai ser esse? A gente ainda não sabe. Então, nós podemos escrever que o nosso filho mais novo ele vai ter 3K. Professora, 3K é 3 mil? Não, gente, espera lá. 3K não é 3 mil. 3K quer dizer que vai ser 3 vezes uma constante que vai aparecer nesse exercício. E o filho mais velho, como ele tem 4 anos, ele vai ter 4 vezes essa constante que nós estamos falando. Professor, então vai ser a mesma constante? Sim, vai ser a mesma constante, certinho? Então vamos ver agora aqui o próximo. Olha só, vamos continuar. Então nós podemos ler o nosso exercício assim, ó. Sabemos que o filho mais novo mais o filho mais velho vão receber quanto? Os dois juntos, lá no finalzinho, vai estar recebendo quanto? Eles vão receber R$ 700. De uma forma ou de outra, quando juntar o filho mais velho com o filho mais novo, eles vão receber R$ 700. Então, olha só o que está escrito: o filho mais novo mais o filho mais velho vão receber um total igual a R$ 700. Então, será que a gente não pode escrever assim, ó? Filho mais novo mais filho mais velho igual a R$ 700? Se a gente trocar essas letrinhas, vamos dar uma trocadinha, ó. Filho mais novo não era 3K? Filho mais velho não era 4K? Os dois juntos não vão receber 700? Só que olha só, eu tenho 3K mais 4K. Será que eu não posso juntar isso? 3K mais 4K dá 7K. Tá com uma carinha daquelas equações de primeiro grau. Não é isso? Como é que a gente resolve isso? A gente pega esse 7, passa ele para lá dividindo, né? Passa com o sinal oposto. Então, meu K é igual a 700 dividido por 7, dizendo assim que a nossa constante aí, ela vai ser o valor de 100. Então tá, professora. Então o filho mais novo recebeu 100 e o filho mais velho recebeu 100. Opa, pera lá. Deu certo essa conta? Filho mais novo 100, o filho mais velho 100, mas deu só R$ 200. Os outros 500 foi para onde? Olha só. O que vai acontecer? Lembra que o nosso filho mais novo, ele recebe 3 vezes a nossa constante? Então é o que a gente vai ter que fazer. 3 vezes a nossa constante. Olha a nossa constante de amarelinho ali. Nesse caso, nosso filho mais novo vai receber um valor de R$ 300. E o nosso filho mais velho? Bem, o nosso filho mais velho era 4 vezes a nossa constante, não era? Então, 4 vezes a nossa constante. Então, o filho mais velho vai receber R$ 400. Professora, como é que eu tenho certeza que eu acertei? Faz 3 vezes 100, não deu 300? Faz 4 vezes 100, deu 400?
300 mais 400, bum! Os nossos R$ 700 que os dois filhos juntos deveriam receber. Certinho? Agora vamos para a grandeza inversamente proporcional, né? Porque assim como eu falei da grandeza diretamente, nós temos também a inversamente. Então, como é que ficaria isso? Olha só, de novo aqui, eu trouxe uma perguntinha pra gente, né? Como é que a gente chega nesse valorzinho aqui desse nosso pontinho de interrogação? Como é que nós vamos chegar nele? Bem, pode confiar que não é tão difícil. Lembra que no diretamente proporcional, a gente descobriu lá uma constante, não é? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, vamos descobrir essa constante. Só que no diretamente proporcional, a gente dividia para chegar nessa constante. Bem, lá no diretamente era divisão. Aqui nós vamos fazer o oposto. Qual que é o oposto da divisão? É a multiplicação. Então nós vamos pegar o valor da bandeira tarifária, que está aqui, vezes o consumo, e vamos chegar, e se você fizer essa continha, vai dar um valorzinho de R$ 100. Vai dar 100, algumas coisinhas, mas aí a gente pode arredondar para duas casas decimais, tá? A gente pode fazer a mesma coisa para a segunda conta, pegar ali o valor da bandeira tarifária, multiplicar pelo valor gasto por ele, né? Ali no valor de quilowatts-hora, nós vamos chegar no valor de R$ 100. Esse valorzinho que nós estamos chegando é o valor que ele pagaria, tudo bem? A mesma coisa para esse outro. O que vocês perceberam? Que se nós pegarmos o valor da bandeira tarifária vezes o consumo dele, a gente chega no valor que ele tem que pagar. Só que nesse último caso, a gente não tem o valor do consumo dele. Só que percebeu que nós estamos ficando numa constante, que ele sempre paga R$ 100? O que a gente pode fazer agora? Inverter essa função. Que agora, ao invés de multiplicar, a gente divide. Professora, mas divide o quê? A gente vai dividir o valor que ele pagaria, ali no caso que a nossa constante os R$ 100, dividido pelo valor da bandeira tarifária. Nesse caso, nós chegaríamos que o consumo dele foi de 104,44, certo? Calma aí que a gente vai definir um pouquinho melhor. Professora, mas por que isso daqui é uma coisa inversamente proporcional e aquele outro é diretamente proporcional? Vamos analisar a tabelinha aqui, eu coloquei ela um pouquinho maior para a gente analisar só ela. Olha só que legal. Vamos primeiro ver aqui o valor da bandeira tarifária. O que acontece com os meus valores? Olha só, ele aumenta, aumenta e aumenta, né? Então, os meus valores da bandeira tarifária eles estão aumentando, certo? Conforme os valores da minha bandeira tarifária aumentam, vamos ver o do consumo, ó, diminui, diminui e diminui. Então, conforme os valores da minha bandeira tarifária sobe, o valor do meu consumo ele diminui. Então, perceba que as nossas setinhas elas estão em direção opostas. Quando uma sobe, a outra desce. Quando uma desce, a outra sobe. Então, quando nossas setinhas elas estão ao contrárias, quer dizer que as nossas grandezas elas são inversamente proporcionais, porque as minhas setinhas elas estão em direções opostas. Uma cresce, a outra diminui, uma diminui e a outra cresce. Tá? Vai ser sempre assim. Se elas estiverem na mesma direção diretamente, se elas estiverem em direção oposta, elas vão ser inversamente proporcional. E aí, de novo, aquele questionamento. Professor, essa é a única forma que vai aparecer? Né? Só vai aparecer dessa mesma forma aí, que a gente vai ter ali que só ali daquele jeito? Não, não vai ser só assim. Nós vamos aqui para um outro exemplo, olha só. Uma mãe dá a cada um de seus filhos R$ 100 de mesada, quando nenhum deles, durante o mês inteiro, é advertido pela mãe. Se em um mês o filho mais novo for advertido 2 vezes e o filhinho mais velho 3 vezes, e a quantidade recebida por eles for inversa, olha só, inversamente proporcional ao número total de vezes que cada um foi advertido, quanto cada filho irá receber de mesada, sabendo que a quantia de mesada sempre soma R$ 200. Então você fala, professora, é só jogar lá, ó. Filho mais novo, 2K. Filho mais velho, 3K, né? Porque o filho mais novo foi advertido 2, o filho mais velho, 3. Acabou, fechou nosso exercício, belezinha. Só que não, por que não? Porque lembra que aqui é inversamente proporcional? Se a gente vai fazer inversamente proporcional, a gente precisa inverter essas coisinhas. Professora, como assim inverter essas coisinhas? Bem, se lá a gente fazia 2 vezes uma constante, aqui nós vamos fazer a nossa constante dividido por 2. Ou a nossa constante dividido por 3, que foi o quê? Foi lá o número de vezes que eles foram advertidos pela mãe. Certinho? Então percebe que agora aqui nós vamos ter uma divisão e não uma multiplicação.
Professora, como é que nós vamos resolver? Naquela mesma forminha, ó. Sabemos que o filho mais novo mais o filho mais velho vão receber R$ 200 junto. Então, olha só. Filho mais novo mais filho mais velho igual a R$ 200. Filho mais novo é K sobre 2. Filho mais velho é K sobre 3. Então, a gente fica com K sobre 2 mais K sobre 3 igual a 200. A gente resolve aí como? Aquele nosso famoso MMC, lembra lá? Aí aqui a gente faz a MC de 2 e 3, vai dar 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, faz aquela resoluçãozinha lá. Aí a gente vai chegar nisso aqui. 3K mais 2K dividido por 6 igual a 200. A gente pode juntar ali em cima, né? 3K mais 2K vai dar 5K sobre 6 igual a 200. Aquele 6 ali, a gente vai jogar ele pro outro lado lá, multiplicando, né? Uma macetezinha aí que a gente usa para decorar. 5K é igual a 200 vezes 6, então 5K é igual a 1.200. Esse nosso 5 a gente vai jogar para o outro lado. 1.200 dividido por 5. Então, nosso K, aí no caso, vai dar 240. Opa, professora, fechou. 240 para cada um. Opa, pera lá. Como que cada um vai receber 240 se os dois juntos iam receber 200? Lembra agora que a gente tem que substituir? O nosso filho mais novo era o quê? Era o nosso K dividido por 2. Então, nós vamos colocar lá 240 dividido por 2, fazendo com que nosso filho mais novo receba R$ 120. E o nosso filho mais velho? Bem, é K dividido por 3. 240 dividido por 3, fazendo com que o nosso filho mais velho receba R$ 80. Então perceba que aqui que o que mais foi advertido recebeu um menor valor. Agora, aquele que menos foi advertido recebeu um valor maior. É inversamente proporcional às ações deles. Belezinha? Então, aqui só para a gente poder concluir e terminar aí o nosso exercício, então, nós temos o GDP, que nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais, que é quando o quê? Quanto mais você faz, mais você recebe. Quanto menos você faz, menos você recebe, certo? Nós vamos ter as duas coisas sempre na mesma direção. Mais, menos, menos. Agora, o GIP, que a gente chama de grandezas inversamente proporcionais, quer dizer o quê? Quanto mais você faz, menos você recebe. Quanto menos você faz, mais você recebe, né? Às vezes até parece injusto isso. E aí nós vamos ter a nossa constante, que aqui no caso eu vou estar chamando de K. Tudo bem? É uma constante K. Quer dizer o quê? Que é uma coisa que sempre vai estar igual dos nossos exercícios, naquele exercício específico, tá bom? Foi um prazer poder apresentar isso daqui. Eu espero que todos vocês tenham compreendido. Meus colegas vão estar aí junto com vocês para fazer tirando demais dúvidas. Tá bom? Foi um prazer. Tchau, tchau e até a próxima. Bom dia, Isabela. Bom dia, Sandra. Fique à vontade aí, tá? Wagner também. Ah, o Wagner. A Isabela Santos é a própria Isabela, viu? Que fez o vídeo. Tá aí, ó. Trabalho. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Não.
20, R$ 20, né? 30, 40. Que como eu não sei explicar as coisas. É que tipo, o valor vai ser. Ai, como que explica esse negócio? Eu não sirvo para ser professora, já deu para perceber. É, é que eu não sei qual palavra eu uso. Usa a que Yasmin, vier na sua. falar palavras que você conhece no seu dia a dia, se você também dá algum exemplo, também serve bastante. Porque às vezes a gente não consegue explicar, mas às vezes a gente sabe um exemplo que serve. Se você quiser dar um exemplo também, pode ser. Tipo, o valor vai ser o mesmo. Ai, não é isso. É isso, mas não é isso. Ó, lembra daquela constante K que a Isabela mostrou no vídeo dela? Aquele Sim, é uma letrinha. Nós já conversamos em algumas aulas que a letra ela representa algum número que a gente não conhece. Tudo bem? O que é sim. uma constante? Uma constante é um número fixo. Qual que é o valor fixo da revista? O valor fixo é R$ 10. Legal. Isso aí. Oxi. A única aluna saiu. E agora? Ó, Yasmin caiu, a Gabriele ficou sem bateria, o Elton não está conseguindo, Luna não deu para entrar, Larissa não conseguiu entrar. Eita Deus. Eu tô caindo aqui, ó. Eu acho Por que eu por fui isso. azar. A Yasmin voltou. Aí, Yasmin, estávamos aguardando ansiosamente seu retorno. Desculpa que eu cliquei no negocinho sem querer. Não, fica tranquilo. Vamos lá. A constante K é uma letra fixa, um valor fixo. O valor fixo da revista era quanto? Era R$ 10. R$ 10. Ok. Então, uma grandeza diretamente proporcional. Eu acho que é nessa parte que você não estava conseguindo explicar. Nós sabemos que o valor da revista é R$ 10. Se nós tivermos uma, R$ 10 nós gastamos. Se nós tivermos duas, R$ 20 nós gastamos. 10, 10. Então, o que, que a gente pode ver nessa grandeza diretamente proporcional? Vamos mudar o nome, já que só está você na sala agora, vamos mudar o nome para mangá, ok? Baixa melhor assim? Ou não? Ou mais ou menos? Sim, sim. Ok. Mangazinho. Perceba que quanto mais mangá nós temos, mais nós iremos gastar. Vou fazer uma pergunta rápida. Se nós tivermos 9 mangás, quantos nós gastamos? R$ 90. R$ 90. Legal. Perceba que é diretamente proporcional, porque quanto mais eu gasto, mais mangá eu tenho. Quanto mais mangá eu tenho, mais eu gasto. Aí vem aquele esquema da tabelinha da setinha. Lembrando, estamos fazendo apenas mentalmente. Se você preferir, podemos ir para o Paint, fazer uma tabela. O que você prefere, mentalmente ou no Paint, para poder enxergar? Mentalmente, eu consigo entender melhor as coisas quando estão falando. Ah, legal, legal. Snogs, quem é você? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, boa tarde. Eu fui tentar entrar com a minha conta da escola, não tá indo. Ah, tranquilo, fica tranquilo. Olha, nós estamos falando de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Para você entender, pegar rapidinho o assunto, é assim, ó. Nós estamos falando de mangá, tudo bem?
cada mangá custa R$ 10. Se nós tivermos 2 mangás, quantos nós gastamos? Você tá perguntando pra ele ou pra mim? Pode ser os dois. Que você já respondeu, Yasmin. É só para ele saber do que nós estamos falando. Qual que é o seu nome, para mim não falar nós? Wellington. Wellington, legal. Wellington, cada mangá custa R$ 10. Se nós tivermos um, quanto nós gastamos? 10. Se nós tivermos dois, 20. se nós tivermos três, 30. isso, legal. É isso que nós estamos conversando. Por quê? É diretamente proporcional. Se você perceber, quanto mais mangá nós tivermos, mais nós iremos gastar. Isso nós estamos fazendo mentalmente. Tudo bem? Uhum. Podemos fazer uma inversão disso. Agora nós iremos vender um mangá. Se nós vendermos um, o mesmo valor, quanto nós arrecadamos? R$ 10. 10. Se nós vendermos dois, quanto nós 20. arrecadamos? 20. 20. É que se eu. Peraí. Eu não consigo fazer 20 dedos. Mas tudo bem. Então, perceba que, independente se nós comprarmos a 10 ou vendermos a 10, é proporcional. O que significa a questão de proporcionalidade? Significa que uma quantia aumenta enquanto a outra aumenta. E uma quantia diminui enquanto a outra diminui. Mas espera aí, como que uma quantia diminui se outra diminui se nós estamos vendendo? Aí entra a questão do inversamente proporcional. Qual seria a nossa pergunta? Tudo bem? Conseguiram abstrair mais ou menos? Sim. Yasmin? Wesley, ok? É Wesley, né? Oi? É Wesley, né? Wellington. O Wellington, ok, Wellington. Yasmin, tá ok? Sim. Legal. Isabela, Eita, caiu. Caiu da luz de novo. Dando azar, gente. Aê! A reunião tá Olha, caindo. apareceu até Eu, uma a- terceira pessoa aqui. O eu meu tinha achei, fechado. eu achei que era meu celular. Eu tava fechando sem querer, mas não, tá caindo. Olha só que interessante. Isabela, tem algum comentário para falar de grandeza inversamente, diretamente proporcional, que às vezes eu esqueci de falar, passou batido para que eles possam compreender? Eu acho que você já cobriu bem o assunto em relação a isso. Eu não sei se eles estão com alguma dúvida, alguma coisa específica. Acho que o Alan queria falar também. Vai lá. É que eu tava escutando o exemplo do Wagner, falando do mangá, né, da compra do mangá para falar diretamente proporcional. A gente poderia usar o tempo de leitura com relação à quantidade de páginas, tipo, a quantidade de páginas e o número de dias que a gente leva para poder falar de grandeza inversamente proporcional. Legal, muito interessante. Ó, um outro exemplo para vocês verem que a matemática ela está em todo lugar. O que nós precisamos fazer é compreender aonde está a matemática naquilo que nós usamos. Tudo bem? Vamos falar de revista e mangá. Abre aspas. É revista e mangá. Quem gosta de mangá, o mangá. Quem gosta de revista, vai para a revista. Tem para todo mundo. Matemática é sem crise. Então vamos lá. Nós lemos 2 páginas por minuto. Eu vou falar bem redondinho. Bem, acho que é muita coisa, mas a gente só está imaginando. Usem a imaginação. 2 páginas por minuto. Se nós lermos 4 páginas, quantos minutos nós levamos? Aí vem a operação. Hein? Vamos ter que fazer uma operaçãozinha. E aí, quem arrisca? Vai ser 2 minutos, né? 2 minutos.
Então, a cada página que nós lemos, a cada 2 páginas, se passa 1 minuto. Essa é a nossa constante K, que não muda. Por que não muda? Porque nós estabelecemos que é um valor fixo. Tudo bem? Então, olha só como nós podemos fazer a questão de proporcionalidade misturado com grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Olha a proporção. Se eu leio 2 páginas em 1 minuto, se eu ler uma página, quanto tempo eu levo? Vai 30 segundos. 30 segundos, exatamente. Então, olha essa questão da proporcionalidade. Alguém pode me dar um exemplo de grandezas inversamente proporcionais? Que eu não estou conseguindo pensar em uma agora, nesse momento. Eu vou seguir na mesma linha, então. Eu tive uma ideia. Ó, vamos parar para pensar comigo. Um mangá, ou um livro, uma revista. A revista tem 200 páginas, né? Mas enfim. Vamos pensar num livro e num mangá que tenha 200 páginas. Vamos supor que por dia eu leio 10 páginas de um mangá. Posso continuar daí, Wagner? Você quer fazer? Pode ser só fazer um comentário. Você pensa assim, vamos pensar em um livro, em um mangá que tenha 200 páginas. One Piece. É fácil. Eu não conheço. É que eu não conheço muito de mangá, então eu vou pelo aquilo que eu conheço, né? Bom, vamos pensar que assim, se eu leio 10 páginas por dia desse mangá, em quantos dias que eu vou conseguir terminar de ler ele? Se você ler 10 páginas, ele tem Por 200, dia. né? Você vai demorar Isso. 20 dias. Agora, se eu diminuo, ao invés de ler 10 páginas, eu leia 8. Em quanto tempo que eu vou demorar? Você pode. Ela caiu. Mas a Gabi tá aqui. E o Wellington voltou. Deixa a Gabi voltar. Deixa a Yasmin voltar. Aí, Yasmin voltou. Ó, Yasmin, vamos continuar da onde a gente parou. complicou a conta, número exato. Agora, ó. Pensa assim, se eu leio 8 páginas por dia, em quantos dias eu vou terminar de ler o mangá? Pode fazer no papel, pode fazer com calma. Tá, eu usei a calculadora. Pode ser. Pode ser. 25. 25 dias. E se eu ler só 4 páginas por dia? Porque a pessoa deve estar com muita preguiça, muita coisa para fazer para ler só 4 páginas por dia. Porque esse negócio é interessante, né? Pelo que o pessoal comenta. Se ler só 4 páginas por dia, 50. 50. Você percebe agora que quanto mais eu diminuo a quantidade de páginas que eu leio por dia, mais aumenta o número de dias para eu poder terminar de ler esse livro? Sim, eu tô percebendo que eu nunca vou terminar de ler Percy Jackson. Porque o Percy Jackson tem quantas páginas? Peraí, qual dos livros? Eu só li o primeiro, só o Ladrão de Raios. O que eu tô lendo Ladrão de Raios ainda. Eu acho tô há 2 incrível. Eu Tá tô há 2 duas. semanas? Eu tô no capítulo. Eu tô na página 35. Há 2 semanas. Mas é assim mesmo. É uma leitura constante. A gente tem muita coisa para fazer e não consegue fazer. Mas você percebe que quanto mais eu diminuo o número de páginas, mais aumenta o meu número de dias para poder Sim, terminar de ler ele? E a sim. mesma coisa, agora, por exemplo, se eu pegar e ler 12 páginas por dia, em quanto tempo eu vou terminar de ler o. Em quantos dias eu vou terminar de ler o livro? Pode fazer na Não, calculadora. não dá número exato. Mas aproximadamente quanto que deu? 16. Quanto? 16. 16. Então, se eu aumento o número de páginas que eu vou ler, eu diminuo a quantidade de dias. Se eu aumentar para 20 páginas, eu vou demorar Vai
Caramba, o celular tinha travado. Estão me ouvindo? Vai dar 10 dias. Sim, estamos ouvindo, Wagner. Vamos lá. Olha só que interessante, pessoal, que o Alan passou para vocês. A partir disso, o que nós chegamos a uma dedução? Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto menos páginas eu leio por dia, mais é o valor de dias até eu terminar a leitura desse livro. Pode falar, Isabela. Não, é que, na verdade, eu queria falar duas coisas rapidinho. Um outro exemplo que vocês poderiam usar depois é em relação à videoaula. Aquela coisinha que a gente faz com o Fabiano, sabe? Que a gente era vídeo, também é uma coisa bastante proporcional. Depois se... Aumentar a velocidade do vídeo. Isso, e eu preciso sair, agora só isso. Aí se vocês puderem dar um exemplo depois. Então, tchau, Isabela. Muito obrigado pela sua videoaula, que está gerando um ótimo debate aqui na sala de aula. Obrigada, Isabela. Desculpa, Sandra, tá saindo. Tchau. Vamos lá, pessoal. Então, essa questão de inversamente proporcional, de quanto menos páginas eu leio por dia, mais dias até eu terminar o livro, ele tem uma regra. Como seria essa regra? Seria as 200 páginas dividido por páginas que eu leio no dia. Isso vai dar o resultado de quantos dias. Caiu todo mundo, só o Wellington ficou. Wellington, você está entendendo? Está compreendendo? Está ok? Tô entendendo. É aquela coisa assim, ó. Nós estamos fazendo uma atividade de maneira mental apenas. Para vocês verem que a matemática, ela é boa vocês anotarem sempre no papel, para vocês verem como vocês pensaram, como vocês anotaram, mas também usem o pensamento de vocês. Um exemplo. A Yasmin, ela está utilizando uma calculadora para fazer a conta. Tem algum problema isso? É claro que não. Porém, o único problema que teria se você não soubesse o que você estivesse fazendo. Um exemplo. Você pode utilizar a calculadora em alguns momentos, mas também você tem que saber fazer a conta ou mentalmente ou escrevendo. A calculadora nada mais é que para facilitar a sua conta, fazer mais rápido ali, sem muita enrolação. Mas vou dar um exemplo. Uma atividade que é para vocês praticarem, uma provinha, alguma coisa assim, aí sim, usem apenas a mente de vocês e escrever mesmo à mão. Isso vai facilitar com que vocês depois possam utilizar qualquer meio tecnológico, calculadora, computador, enfim, para fazer e entender o que vocês estavam fazendo. Então, a partir disso, que o Alan passou, da grandeza inversamente proporcional, nós temos uma regra. Tudo bem? Essa regra se estabelece por 200 páginas, dividido pelas páginas que nós demos por dias, até terminar a leitura do livro. Isso pode ser feito com qualquer outra coisa também. Um exemplo. Combustível de carro. Uma série de coisas assim que vocês têm que encontrar o sentido na vida de vocês. O que eu estou querendo falar com isso? Que a matemática ela vai estar presente ali, aonde vocês procurarem, aonde vocês usarem, porém vocês precisam achar, nossa, isso funciona com grandeza inversamente proporcional ou diretamente proporcional. E vocês podem relacionar e podem fazer de cabeça, ou podem fazer no calculador ou à mão. Alan, Eu só queria trazer um comentário. Vocês lembram no vídeo da Isabela, que ela foi fazer o exemplo ali das crianças, que eu vou falar aqui, eu acho injusto, porque quando elas não fazem nada, cada uma ganha 100. Agora, se elas começam a desobedecer, eles vão disputando para ver quem é que ganha mais. É muito justo esse negócio da mesada inversamente proporcional. Mas, enfim, a hora que você vai pro... Se você olhar, voltar no vídeo, lá tem um momentinho que ela faz lá. Quando a criança ela faz um irmão ele tem 2 advertências e o outro irmão tem 3 advertências. A gente tem uma constante ali que ela é determinada através dos cálculos que ela fez.
Se a gente for, por exemplo, que a gente falou do livro, em quanto tempo que ele vai terminar de ser lido, qual que seria qual que seria essa constante? Vocês conseguem me dizer? Eu acho que não. Calma. Tá, pode pensar, pense com calma. Para facilitar para vocês, o que é uma constante? A pergunta é: o que é uma constante? Uma constante é um valor fixo, um valor que não muda, que não se altera. Tudo bem? Aí vem da pergunta do livro. Qual é a constante do livro? Podem chutar. Wellington, Gabriel, Repete a pergunta. Repete a pergunta. Ó, pensando na situação que a gente tem da leitura do livro, que o livro ele tem 200 páginas, e daí quanto mais páginas eu leio, em menos tempo eu vou ler esse livro. Qual que seria a minha constante? Eu juro pra você, eu tava sabendo responder tudo. Não, tudo bem, fica tranquila. Mas olha, lembra que a gente estava fazendo os cálculos? O Wagner mostrou aí qual que era a regra que a gente fez para a situação da leitura do livro, do mangá do One Piece. Para a gente poder saber a quantidade de dias que a gente leva para poder ler, a gente vai dividir o quê? Tá no chat. Se você quiser colar do chat, pode colar do chat. Eu tinha dividido, ó, quando eu fui fazer, eu e Yasmin, eu tinha dividido a quantidade de páginas por, por dias. Aí Aí você tava descobre o número dando. de páginas. isso. Ó, agora eu vou para ver se vocês conseguem gravar isso. Qual é o único valor que não muda? A quantidade de páginas por dia nós conseguimos mudar? Conseguimos. Nós podemos ler a mais ou a menos. Se nós lermos muito por dia, a quantidade de dia diminui. Tudo bem? Se nós lermos pouco por dia, a quantidade de dias aumenta. Então, essas duas coisas que mudam são chamadas de variáveis. Por que variáveis? Porque elas variam, elas mudam. A constante é o que não muda. O que não muda nessa fórmula? As páginas do livro. A quantidade de páginas que o livro tem. Isso mesmo. Isso se chama constante. É um valor fixo, que não muda. Ah, eu vou ler 150 páginas por dia. Legal, ótimo. Mas a quantidade de páginas do livro não vai mudar por você ler 150 páginas. O que vai mudar vai ser a quantidade de dias que você vai ler. Então, isso não tem crise, assim, de falar, nossa, eu vou ler 300 páginas por dia. Aí já não dá, porque o máximo é 200, é a nossa constante, o nosso valor fixo. Essa constante, ela pode estar multiplicando, pode estar dividindo, pode estar somando, fazendo conta de mais, pode estar fazendo conta de menos, que é subtraindo. No nosso caso, essa constante ela está dividindo, ele é o nosso divisor. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje é esta que a Isabela preparou para vocês. Agradeço muito pelo bate-papo com vocês, desse nosso exercício mental, para vocês compreenderem. Eu não sei se vocês já chegaram a se perguntar, por favor, me respondam. Wellington, Gabriel e Yasmin. Vocês já chegaram a se perguntar, mas por que eu fico escrevendo no caderno? A resposta é essa, pelo menos para mim. No caderno, nós conseguimos ver como nós estamos pensando. Pode ver que cada pessoa anota de uma maneira diferente. E você vendo como você está pensando, possibilita com que você ache o erro, o seu erro na sua conta, o erro no raciocínio e corrija. Por isso que é interessante, sempre que vocês errarem, fazer alguma coisa que não deu certo na matemática, deixa ele de lado, faz um xizinho, evita apagar tudo e refazer de novo. Começa de novo para você ver o ponto que vocês erraram. Aí vocês conseguem identificar e guardar melhor para usar mentalmente depois. Tudo
Sim. Sim. Ok. Obrigada aí, viu, pela participação. Obrigada, Wagner. Obrigada, Alan, Wilson, Yasmin. Parabéns, Wellington também. Até sexta-feira, viu, meus amores? Não esqueçam, vamos dar continuidade. Ah, mas é isso, que vocês tenham um ótimo dia. E obrigada aí, meninos. Fiquem com Deus. Até sexta. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Semana pra vocês. Tchau, Venham tchau. na sexta-feira, gente. Ah, ela já saiu. Eu ia falar, é meu aniversário, não me deixe sozinha aqui, não. Não, fica tranquila, ela aparece. Um beijo, gente. Beijo, Elton. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, meninos. Tchau. Tchau.